O interessante é que quando eu comecei a dar aula, nossa, eu morria de medo. Eu comecei aos 23 anos, né? Eu morria de medo que chegasse algum aluno para mim com algum áudio e falasse assim: escuta esse áudio aqui, o que que eles estão falando nesse áudio? Eu morria de medo que isso acontecesse. A minha insegurança para ouvir alguém falando e entender era gigantesca. E eu usei exatamente esse processo de escuta ativa para eu desenvolver a minha compreensão de áudio e ter mais segurança. Por quê? O que eu comecei a fazer? Eu preparava as minhas aulas, eu usava livro, trabalhava para escolas, usava livros e o livro, normalmente, livro de ensino de línguas, tem, pelo menos na minha época era assim, tinha um CDzinho lá no final do livro e no final do livro tinha também as transcrições de tudo que estava ali dentro do CD, né? O que não tinha, tinha no livro do professor. As transcrições, respostas. Então, eu preparava as minhas aulas lendo. Muitas vezes, eu só ia ouvir o áudio mesmo na aula, a hora que estava ali acontecendo. E aí, eu notei que conforme eu dava uma aula, aí eu repetia aquela mesma aula para outro grupo, repetia aquela mesma aula para outro grupo. Acontecia essa repetição, óbvio, né, que eu comecei a entender tudo que estava ali. Só que o que eu não esperava era que, quando eu ouvisse no futuro, quando eu ouvisse um áudio que eu nunca tivesse lido a transcrição antes, ou que eu nunca tivesse ouvido antes, começou a abrir a minha cabeça. Eu comecei a entender muito mais. E isso foi uma grande surpresa para mim, porque eu estava simplesmente preparando a aula. Eu estava simplesmente lendo a transcrição de um áudio antes de ouvir aquele áudio, para que eu entendesse o que estava ali no áudio, né? Só que eu não esperava que esse processo de leitura da transcrição e depois ouvir o áudio naturalmente ia fazer com que eu entendesse melhor outros áudios que eu não tinha tido contato ainda, nem com a transcrição e nem com o áudio. Muito legal isso, muito interessante. Por isso que eu vendo essa ideia, né? Por isso que eu falo pro pessoal: leia e depois escute. Ou vice-versa, você pode escutar primeiro para testar ali quanto que você está entendendo e depois você lê. E depois você escuta de novo, depois você lê e depois você escuta de novo, tá? Então, é extremamente importante essa prática da escrita ativa para você melhorar a sua compreensão de áudio. Nada vai substituir essa prática. Essa é a melhor prática para você desenvolver a compreensão de áudio e foi exatamente isso que aconteceu comigo.